A fraude do INSS todo dia tem novas atualizações. Então, careca do INSS bancou camarote para atual número 2 da Previdência. Esse que está na foto aqui. O camarote custou R$ 50.000. Ele foi lá, foi convidado. Várias outras autoridades. Ele é filiado ao PDT. E você vê a ligação das pessoas, dos parlamentares, deputados e senadores com a fraude do INSS. Eu vou te mostrar os nomes, né? Porque a Polícia Federal já está com essa matéria, quer dizer, com essa lista, para apresentar ao STF. Mas eu vou te adiantando aqui, ninguém sabe os nomes. Porque na época, em 2019, os parlamentares, deputados e senadores que retiraram do ar artigos da medida provisória de Jair Messias Bolsonaro contra essas fraudes, são esses aqui, ó. A maior parte, 90%, são da esquerda. Paulo Pereira da Silva, de Solidariedade, São Paulo. Heitor, PSB. Daniel Almeida, PCdoB, da Bahia. Orlando Silva, PCdoB, Partido da Esquerda. Zé Neto, PT. Bom Gás, PT. Patros Ananias, PT. Marcon, PT. Hildon Rocha, MDB. Luiz Carlos Mota, PL. Tem um do PL aqui. Wilson, da FATEG, FETAEM, PSB. Celso Moldaner, MDB. Valdemir Assunção, PT. Tereza Nelma, PSDB. Paulo Paim, PT. Jean Paulo Prates, PT. Paulo Rocha, PT. Ilza Lucas, PSD, hoje do PL. Fernanda, PSOL. Sâmia Bonfim, ela que fala demais, PSOL. Áurea Carolina, PSOL. Edmilson Rodrigues, PSOL. Marcelo Freixo, aqui do Rio de Janeiro, PSOL. Rogério Carvalho, do PT. Então, a maior parte do PT, né, estão enrolados nesse esquema, que pediram que retirassem a lei de Bolsonaro que restringia, né, dificultava essas fraudes no INSS. Então, eles não ofereceram a lista até agora, identifica a participação de deputados e senadores em fraude. Mas a gente já sabe que a maior parte é da esquerda. Por isso que até o momento agora, eles não queriam pautar a CPMI. Né? Por que eles não querem? Eles estão dando tempo ao tempo para construir uma narrativa, com até provas falsas, culpando o Bolsonaro e mostrando, né, outras versões. Mas o PDT, o PT, o PSOL, todos eles estão arrolados. É muita gente envolvida. Né? Esse número 2 aí do INSS, ele foi ver um show com o Careca. E tem advogados metidos nisso, Nelson Williams, na casa dos bilhões de reais que ele movimentou também. Todos estão envolvidos nesse esquema de corrupção. E são da esquerda. 2 da Previdência abriu as portas do seu gabinete para o Careca, o lobista do INSS, que fraudou, né, 6 bilhões de reais até o momento. Adroaldo Porto, o nome dele, do PDT, né? O Carlos Lupe não sabe nada, não está sabendo de nada, é do PDT, do partido dele, que eles colocaram lá. Esse desgoverno colocou pessoas da esquerda, lógico. Esse Adroaldo, ele é do PDT, entendeu? Ciro Gomes não sabe de nada, ninguém sabe de nada. Os peixes graúdos estão fora, né? Só pegando os menores. Então esse Adroaldo, ele está apontado como articulador juntamente com o Careca. Ele recebeu no seu gabinete o Careca, o Antônio Carlos Camilo, em uma reunião que ficou fora da agenda oficial do servidor. O encontro ficou fora, para não dar pista, né? O encontro ocorreu em 13 de março de 2023. Na ocasião, o Careca do INSS estava acompanhado de representantes de correspondentes bancários de empréstimos consignados. Aí começaram os empréstimos, né? Começaram todos esses rombos e fraudes do INSS. Foram para o show com o nosso dinheiro, 50 mil. 50 mil é pouco, um cafezinho, né? Concorda comigo? No rombo de mais de 100, 200 bilhões, isso deve passar de trilhões, porque ele já vem roubando há muito tempo. Entre os presentes no show estava Adroaldo Portal, do PDT, de Ciro Gomes e de Carlos Lupes, que não tem nenhum envolvimento com isso, não. E eles falaram que o culpado é o Bolsonaro, né? É isso que a gente está vendo. Atual número 2 da pasta, colocado por Carlos Lupe, que confirmou, ou seja, um partido político envolvido nesse escândalo, né? Mas vai tudo morrer em pizza. E estão
a Polícia Federal está levando para o STF vai dizer que é o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, que está fraudando o INSS. Já estou vendo isso, parece piada. Então, que confirmou presença no camarote ao lado do lobista. São todos amigos tomando uísque lá, vinhos de 10 mil reais a garrafa, ou até mais. E não conhece nada disso, não tem crime nenhum nisso. Mesmo o careca do INSS é apontado pela Polícia Federal como operador de um esquema de 6 bilhões em fraude. 6 bilhões é pouco, tá errado, essa matéria tá errada. Já passou de 200 bilhões, tá? Em fraudes contra aposentados e pensionistas. Então, o que está por trás dessa relação entre lobistas e autoridades públicas? Toda. A gente viu aqui os nomes dos deputados e senadores que pediram que derrubasse a medida provisória de Bolsonaro, que freava, reduzia essas fraudes que já vinham acontecendo. O Paulo Guedes, ele com aquele óculos dele, a gente tinha enxergado onde era o ralo da corrupção. Coloca essa medida provisória, vai sanar o problema. Foi lá o PT, depois de um ano, esses nomes que eu te disse, 90% são da extrema esquerda, e pediram para derrubar. E voltou a fraude com descondenado em 2023, nesses rombos bilionários. Seu advogado investigado, Nelson Williams, pela Polícia Federal, nega ter relação com os fraudes do INSS. Ele movimentou 4,3 bilhões de reais em um período curto de tempo, entre 2023 e 2024. Foram depósitos que ele vinha fazendo de 560 milhões de reais de PIX, né, por uma conta de um outro suspeito já pela Polícia Federal, o Camisote, está envolvido nos esquemas. Casas de 25 milhões, ele fica ostentando nas redes sociais, esse advogado, charutos milionários, vinhos, quase 100 milhões de reais em vinhos importados na sua adega, aviões, lanchas, tudo com esse tipo de ostentação que a gente sabe que é dinheiro desviado. Porque mesmo que ele seja um advogado de sucesso, movimentar 4,3 bilhões no escritório de advocacia na sua pessoa física é muito dinheiro, né? Então quer dizer que ele cobra 200 mil reais para fazer uma ação na justiça. Também não é assim, que não tem otário para ficar pagando isso tudo, entendeu? Então ele realmente está sendo apontado como um articulador jurídico desse esquema de corrupção ligado ao Camisote, que ele teve encontros com o Careca também. Mas ele nega, né? Claro, ele nega. O Carlos Lupe nega, o Ciro Gomes nega, o Lula disse que não fez nada. E quem fez foi o Bolsonaro. É isso que nós estamos vivendo. Do Pedro Duran sobre empresas que vendem listas com os dados pessoais dos aposentados e pensionistas da Previdência. Como essas empresas conseguem os dados para abordar os aposentados e pensionistas? Usando os contatos que eu tenho tido com aposentados e advogados, descobri um mercado clandestino que vende os dados sigilosos, protegidos, pessoais dos aposentados e pensionistas a preço de banana. E conversei com uma dessas empresas. O vendedor, imaginava que estava tratando com um advogado, mas na verdade quem estava do outro lado da conversa era eu, negociando a venda, a compra dos dados pessoais dos aposentados brasileiros. A lista de descontos indevidos do INSS é muito boa, está em alta mesmo. E eu pergunto, você tem? E ele diz, sim, e me passa uma tabela de valores. Quanto custa ter os dados dos aposentados brasileiros? Então a gente vê que existe várias frentes, né, desse esquema de corrupção. São milhares de pessoas envolvidas, mas que aconteceu, que fique bem claro, no desgoverno Lula e Geraldo Alckmin. No governo Bolsonaro, ele criou uma lei, uma medida provisória para barrar esse tipo de crime. Mas a esquerda voltou ao poder, ou seja, como disse Geraldo Alckmin, a esquerda, o Lula, eles voltaram à cena do crime. E quem paga a conta? Somos nós, é você. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.